Você tem se sentido cansado, sem paciência com seu filho ou com seu parceiro, sem vontade de fazer nada, perdido, sem saber um sentido, parecendo que não tem um sentido para a vida? Então vem comigo que talvez você esteja precisando de um tempo para você. Esses dias eu estava refletindo muito sobre como estava a minha vida como mãe e como pessoa. Por quê? Minha filha tem 2 anos e meio. Desde que eu tive a minha filha, eu tive uma dedicação muito grande a ela, porque eu senti que era a minha responsabilidade suprir todas as necessidades dela. Estudei muito sobre isso, estudei sobre aleitamento materno, sobre parto, sobre introdução alimentar, sobre desenvolvimento da criança, sobre como melhorar meu comportamento para educar ela melhor. Estudei sobre um monte de coisa. E eu sempre senti que era minha responsabilidade ir lá e fazer o que fosse melhor para ela. Não que não seja, porém, eu esqueci que para eu conseguir também cuidar bem dela, eu precisava estar bem cuidada. E não é por outra pessoa, porque eu tenho meu marido, pai da minha filha, ele é muito companheiro, ele é muito preocupado comigo mesmo, ele sempre tenta fazer coisas para eu me sentir bem. Só que eu não me via assim, eu não me via como uma pessoa que tinha que ser cuidada, entendeu? E aí era difícil de eu aceitar os cuidados dele em relação a mim, que seja um ato de carinho, alguma coisa assim. Era difícil de eu aceitar os cuidados dele comigo. E isso não era assim antes, tá? Antes de eu ter minha filha. Isso foi uma chave que virou na minha cabeça. E eu tenho certeza que é pela criação que eu tive, porque minha mãe foi muito assim. E mesmo eu achando errado, e mesmo eu falando pra minha mãe que ela não deveria ser assim, eu tava desse jeito e não tava percebendo. E aí, então, eu tinha essa dificuldade de aceitar os cuidados dele e muito menos de eu me cuidar, né? Então, mesmo quando ele falava pra mim, vai fazer alguma coisa pra você, entra no ofurô, que aqui no Japão todas as casas têm ofurô, né? Então é muito fácil da gente ter um tempinho assim. Mesmo ele falando, eu nunca fazia, porque eu achava que não preciso. Aí eu pensava, não, vou ficar esse tempo aqui, não vou dar atenção pra ela. Sério, era bem extremo assim. E aí esses dias, depois eu mudei de casa e aí eu comecei a refletir sobre isso. Eu comecei a ter alguns hábitos diferentes do que eu estava tendo. Então eu comecei a cuidar da casa de uma forma diferente e a casa ficou muito mais organizada. Com isso eu conseguia ter mais tempo para mim. Eu comecei a sair das redes sociais. Então eu tô na rede social postando, mas eu diminuí drasticamente meu uso da rede social. Isso já foi um ganho absurdo, porque aquilo me fazia parecia que eu não tinha tempo. Aquilo fazia eu ficar me comparando aos outros e me sentir mal, porque a gente sempre se compara, que nem quando você tá desse jeito que eu tava, né? Você sempre compara o que é ruim seu com o que é bom do outro. Isso aí é a receita pra dar tudo errado, né? Então eu me comparava muito com os outros, e aí eu comecei a ler de novo. Então eu tava lendo um livro que eu tava adorando, e aí eu parei de ler. E aí eu falei assim, bom, eu vou começar a usar esse tempo que, por exemplo, a Hannah tá dormindo e ela tá mamando, ou mesmo que ela não esteja mamando, eu vou ler. E aí, eu ler o livro, eu sentia depois que eu lia que eu estava fazendo alguma coisa por mim, que era uma coisa que eu queria fazer. E aí isso foi melhorando. E aí teve um fim de semana que eu falei, vou lavar o banheiro, e meu marido falou assim, entra no ofurô. Eu ganhei, quando eu saí do meu último trabalho, eu ganhei uns sais de banho, umas coisas para colocar no ofurô dos meus colegas de trabalho. E aí ele falou assim, usa o presente que você deu, coloca lá no ofurô. E aí eu falei, o não, gente, veio muito instintivo na minha boca, quase que eu falei assim, não precisa. Um pouco antes de eu falar o não, eu parei pra pensar, eu falei assim, peraí, por que não? Tá vendo? Eu comecei a conversar comigo mesma, que inclusive é uma técnica que eu aprendi, que depois eu posso falar pra vocês. Eu comecei a conversar comigo mesma e falar assim, não, peraí, você não tem por que você não entrar no ofurô. O seu marido está em casa, ele vai ficar com a sua filha e você não tirou um tempo pra você. Vai lá e entra no ofurô sim. E aí eu falei, tá bom, vou entrar. E parece bobo, mas quem passa por isso que eu tava passando vai me entender, vai entender esse sentimento.
de culpa quando você faz alguma coisa que é pra você, porque parece que eu não estava fazendo alguma coisa boa, o fato de eu estar ali. Enfim, e aí eu comecei a mudar então esses hábitos. Conforme eu comecei a mudar esses hábitos, eu percebi que eu melhorei. Por quê? Porque nessas últimas semanas, principalmente, que foram estressantes por conta de mudança, por conta de não estar trabalhando, enfim, várias coisas que vão acontecendo, né? Quando a gente passa por essas coisas muito drásticas assim, eu percebi que eu estava muito sem paciência com a minha filha. E eu sempre prezei muito por isso. Então eu estava passando mais tempo com ela, que eu estava o dia inteiro com ela. Mas não é pelo fato de eu estar o dia inteiro com ela que eu estava sem paciência. É pelo fato de eu estar estressada sem me cuidar. E é uma coisa crônica, que nem eu falei, desde que ela nasceu. Só que quando eu parei de trabalhar fora, eu comecei a me cuidar menos ainda, porque quando eu tava trabalhando fora, era um tempo que eu desligava minha cabeça. Estando 24 horas com ela, eu não desligava minha cabeça. Eu comecei a ficar muito sem paciência com a minha filha. E eu comecei a perceber isso. E eu não tava conseguindo me controlar. Então, mesmo eu percebendo isso, eu explodia com ela muito fácil. Então eu pegava, me irritava com ela por coisas muito pequenas, que eu sempre abominei e que antes eu não me irritava. Então ela derrubava alguma coisa no chão, eu falava assim, que droga, tá vendo? Ó, falei pra você tomar cuidado, você derrubou de novo e não sei o quê. E aí eu me sentia mal na mesma hora, mas ao mesmo tempo que eu me sentia mal, eu pensava assim, mas caramba, eu tô cansada. De novo, ela foi lá e fez aquilo que eu falei pra não fazer. E aí era uma bola de neve, porque com o meu estresse, a minha falta de paciência, ela começou a ficar mais irritada. E aí com isso ela começou a fazer mais coisas que me irritavam, entendeu? Não de propósito, mas porque estava fazendo parte do comportamento dela reflexo ao que eu estava fazendo. Então começou a virar uma bola de neve, eu comecei a me sentir muito mal. E aí começou com esse dia que eu fui no ofurô. E aí eu comecei a fazer essas outras coisas que eu falei. Então eu comecei a casa eu estava cuidando melhor já. Aí eu fui no ofurô, eu me reparei que eu não estava me cuidando. Aí eu comecei a ler o livro, comecei a sair da rede social. E eu percebi o quanto eu melhorei. E aí eu queria vir falar isso pra vocês, sobre essa necessidade que a gente tem de se cuidar. Aquela frase mega batida que todo mundo fala. Você não consegue cuidar bem do outro se você não estiver bem cuidado. Todo mundo sabe que isso é verdade, mas isso não faz sentido ou não bate forte em você se você não passa por isso, ou se você não percebe isso. Então, essa frase fez muito sentido pra mim, porque pra mim ficou nítido que a partir do momento que eu estava num pico de estresse muito grande e estava inclusive evitando fazer coisas para me sentir bem, eu comecei a refletir isso muito na minha filha e no meu marido também. E aí eu falei, nossa, isso fez muito mais sentido, foi real, né? Foi palpável, digamos assim, pra mim, né? E aí eu queria trazer aqui os benefícios, então, de você se cuidar, de você ter uns momentos seus. E eu acho que isso tem que ser diário. Eu acho que tem que existir um momento talvez um pouco mais longo, que você pode fazer uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, enfim. Mas você precisa de um cuidado seu diário. E aí esse cuidado diário não precisa ser longo, porque às vezes a gente não tem tempo para isso. Mas precisa ser diário, que seja 15 minutos por dia, que seja meia hora, mas 15 minutos pelo menos, sabe? Então, se você gosta de ler um livro, vai ler um livro. Se você gosta de tomar um banho mais demorado, toma um banho um pouco mais demorado quando o seu marido, seu parceiro ou quem cuida do seu filho chegar em casa. Se você gosta de comer alguma coisa específica, come essa coisa que te dá prazer naquele dia, sei lá, no momento que você estiver sozinho, sabe? Mas você precisa tirar. E eu recomendo assim, mas eu não tenho tempo porque eu cuido do meu filho o dia inteiro, não tem com quem fica o meu filho, que é o meu caso. Minha filha tá comigo o dia inteiro, 24 horas por dia. Ajuste a sua rotina. Então, vá dormir mais cedo e daí de repente você acorda um pouco mais cedo para você ter um momento sozinha, entendeu? Um momento que é só seu.
E aí você faz isso que você quer fazer. Que seja tomar um banho, que seja ler um livro, que seja... Não indico rede social. Eu não acho que isso é um tempo seu. Porque, na verdade, isso te rouba tempo. Isso te rouba momento de reflexão. Isso te rouba autoestima, muitas vezes. Isso te rouba algumas coisas. Então, rede social não acho que é uma coisa que você pode falar que é seu. Mas, ler um livro, pintar, jogar alguma coisa que você queira jogar. Enfim, gente... Faça isso diariamente. Então, se você está 24 horas com seu filho, durma mais cedo, durma com seu filho de repente, e aí você pode acordar mais cedo e poder ter esse seu tempo junto. E aí eu queria falar um pouco, então, dos benefícios de você conseguir ter esse tempo para você diariamente e depois um tempo um pouco maior dedicado aí uma vez por semana, 2 vezes por semana. Um deles é colocar as ideias no lugar, clarear suas ideias. Então, quando a gente não para refletir sobre nada e não tem esse tempo de relaxamento, que é o ócio criativo, né? Que é quando a gente tem vários insights e tal. Muita gente fala que ideias surgem no banho por causa disso, né? Porque quando você não tá fazendo nada, não se toma banho, não pensa em nada. Então, quando você tem esse tempo para você, você consegue colocar suas ideias no lugar e pensar, de repente, em alternativas de algum problema que você tenha, né? Você consegue se sentir mais com as ideias mais no lugar mesmo, mais claras e, enfim, você consegue ter esse benefício. Outro benefício é você se sentir mais motivado, porque quando você não tem esse tempo pra você, você fica cansado, que nem eu falei no começo do vídeo. Você fica cansado, você não tem vontade de fazer nada. Porque você se sente tipo, parece que nada tá bom, nada dá certo. Então você não se sente motivado pra nada. Então você começa a ter mais motivação pra tentar alguma coisa nova, pra continuar alguma coisa que você deixou na metade. Enfim, você consegue ter isso. Outro benefício é que você se sente cuidado. Então é que nem eu falei, não necessariamente você precisa... ter o cuidado de uma outra pessoa, porque às vezes você tem pessoas que até se preocupam com você ali, só que você precisa se permitir cuidar, e quando você não tem esse autocuidado, você também não permite que o outro cuide de você, entendeu? Então você se sentir cuidado faz você se sentir muito melhor, é um benefício muito bom de quando você tem esse tempo para você. Outro benefício é que você dá esse exemplo para o seu filho. Então, que nem eu falei, minha mãe era desse jeito, de não ter de não querer fazer nada para ela, porque ela achava que tudo tinha que ser para mim, ela se anulou totalmente. Eu falava para ela que era errado, mas eu fiz igual. Por quê? Porque era o exemplo que eu tive. Então, dê esse exemplo para o seu filho. Isso é um direito dele, inclusive, né? Desse exemplo de que você precisa se cuidar, você precisa ter o tempo para você se respeitar. E por último, é que você vai se sentir muito mais feliz, com certeza. Então, independente das coisas que você esteja enfrentando, dos problemas que você esteja enfrentando, quando você dá esse tempo para você, quando você cuida mais de você, você se sente mais feliz, você se sente até mais esperançoso em algumas coisas, quando você estiver passando por algumas coisas. Então, é necessário, isso vai refletir de uma forma totalmente direta aí na sua família, na criação dos seus filhos, na sua vida como um casal, ou com quem quer que você more, enfim. Vai refletir diretamente e você vai se sentir muito melhor. Então, é esse o recado que eu queria passar. Tire um tempo para você, se cuide e isso só vai te trazer benefícios.